No início dos anos de 1980, os assalariados rurais no interior de São Paulo, influenciados pelas grandes mobilizações dos metalúrgicos no ABC, nas greves de São Bernardo e Santo André, na indústria automobilística, e também pelas notícias que chegavam do Nordeste do Brasil, das grandes mobilizações dos canavieiros do Pernambuco, de outros estados do Nordeste, e principalmente sufocados pelas péssimas condições de trabalho que vivenciavam no corte da cana, na colheita da laranja, na colheita do algodão no interior de São Paulo, iniciaram um grande movimento. Ficou conhecido em 1984 como a Greve de Guariba. Foi em maio daquele ano quando os trabalhadores ganhavam mal, não tinham nenhum controle do seu pagamento por produção, os trabalhadores não tinham registro em carteira, os usineiros aumentaram o tamanho do eito, cada trabalhador tinha que cortar 5 ruas de cana enfileiradas. E em 82, 83, os usineiros aumentou esse eito para 7 ruas, sem nenhuma compensação salarial. Então dobrou ou deu cerca de 40% a 50% de aumento no esforço físico dos trabalhadores, sem nenhuma negociação. E ocorreu ali uma grande explosão, uma grande mobilização. Foram milhares de trabalhadores. Houve uma repressão policial muito forte. A polícia bateu, a polícia matou. Mas ao final de 3 dias de grande insatisfação e de grande mobilização, os usineiros tiveram que sentar na mesa de negociação e, mediados pelas autoridades, foi feito o que foi chamado do primeiro Acordo de Guariba. Com o processo de mecanização do corte da cana, a partir de 1987, o que os usineiros pretendiam não era aumentar seus lucros ou os ganhos de produtividade, era sufocar os trabalhadores com um grande desemprego. Daí para frente, o movimento dos trabalhadores da cana decaiu. E as conquistas que foram obtidas no período foram também de água abaixo. A precarização do trabalho aumentou. Nós chegamos ao ponto dos trabalhadores morrerem de trabalho exaustivo nos canaviais. A injustiça nesse campo brasileiro, tão rico, tão cheio de riqueza e de produção, que abastece o mundo, que diz que se orgulha de ser o paraíso da produção, compete com os Estados Unidos na produção da soja, compete na produção do açúcar, de tantos outros produtos, se apresenta como a grande solução dos combustíveis fósseis com o etanol, mas se esquece que pretende abastecer o mundo com alimentos, abastecer o estômago dos carros com combustível, mas não abastece o estômago dos seus próprios trabalhadores. Sem que nós não precisamos morrer de tanto trabalhar ou morrer de fome, morrer à míngua nos canaviais, ser explorado nos locais de alojamento pelo gato, ser explorado na hora da alimentação, na hora do transporte, porque viemos do Maranhão, do Nordeste do Brasil, do Norte de Minas. E no transporte das nossas cidades para o campo, a exploração se dá porque eles ganham comissão nas nossas costas. Ganham comissão lá no corte da cana, ganham comissão no aluguel que a gente paga na cidade. Enfim, a exploração sobre o homem
O trabalhador que está na roça, que está na cana, não se dá apenas pelo patrão ou pelo fiscal que está lá no eito. Na verdade, você tem aqui uma engenharia de superexploração. Nasceu então a FERAESP e os sindicatos de empregados rurais. Nessa organização, o propósito é, a partir do campo, organizar os operadores de máquina, os trabalhadores do setor de transporte, os trabalhadores do setor da indústria e conquistar uma organização horizontal capaz de levar a luta desse conjunto de trabalhadores que, na verdade, produzem uma só riqueza, que é o álcool, o açúcar ou outro produto da alimentação. A FERAESP descobriu que a justiça social, a distribuição da renda e da riqueza, a verdadeira democracia, só se alcançará não unicamente dentro das relações de trabalho, que precisa ser mais justa e mais digna, mas só se alcançará com a eliminação do latifúndio. A FERAESP entende que é preciso discutir a função social da propriedade. A terra, a propriedade da terra, o acesso à água, o acesso ao ar, à luz solar. Quando plantamos um canavial, não ocupamos apenas a terra, ocupamos o oxigênio, ocupamos o carbono, ocupamos a luz solar, ocupamos a água que cai da chuva. É essa riqueza da natureza que vai para as mãos de poucos. Não é o usineiro que faz açúcar, não é o usineiro que faz o álcool, é essa planta chamada cana, que subtrai do meio ambiente, que consegue transformar toda essa riqueza da natureza nesse produto que deveria gerar justiça. Portanto, quando falamos da ocupação da terra, estamos falando da ocupação de tudo isso. E o que o homem quer com isso? Usar esses bens da natureza para enriquecimento de poucos, empobrecimento de muitos? Que quanto mais haver concentração de terra na mão de poucas empresas, mais haverá muita gente sendo favelada, e a resposta para os trabalhadores favelados serão sempre uma bala da polícia, uma cadeia, um governo preocupado muito mais em investir em repressão policial do que investir na educação, muito mais preocupado em aparelhar a polícia e construir cadeias do que construir escolas. É com isso que nós, quando pensamos reforma agrária, nós estamos pensando em uma reforma de base na sociedade capaz de construir novas relações, especialmente num país abençoado por Deus. Num país onde a terra é fértil, onde o sol é maravilhoso e nos dá energia suficiente para produzir alimento à vontade, né? Quer dizer, nestas condições não se pode abandonar nunca a luta pela terra, a luta pela reforma agrária. É com isso que a FERAESP hoje, nesses anos de luta que ela fez e que ela ainda faz, ela conta no estado de São Paulo com quase 10 mil famílias assentadas, frutos da sua luta pela reforma agrária. Assiste vários assentamentos, constrói a Cooperativa Unificada dos Trabalhadores do Campo, que é a Unicampo, que procura fazer a ligação dos trabalhadores que têm acesso à terra com os trabalhadores que estão na cidade e construir aqui concretamente, né, o projeto da terra ao prato. Nós, trabalhadores, entendíamos, e é real, que o processo de globalização, o processo das multinacionais, das transnacionais, né, do rompimento das fronteiras, da empresa e do empresário mandando em tudo, coloca os trabalhadores numa situação de extrema fragilidade. Mas nós também devemos descobrir que a globalização pode nos trazer coisas boas. A aproximação dos trabalhadores com os trabalhadores, o maior acesso à informação. E hoje, passado esses 20 anos de fundação da FERAESP, nós avaliamos que tínhamos razão. Por isso, desde o primeiro momento, nos aproximamos da UITA. Procuramos estabelecer relações com trabalhadores de outras nações, mas que vivem situações muito próximas ou semelhantes às nossas, ou muitas vezes até
trabalham para os mesmos grupos econômicos, porque o açúcar daqui adoça a Holanda, o açúcar daqui adoça a Alemanha, né? O álcool daqui está indo para o Japão, querem mandar para a China, enfim. Se é isso que vai para lá, não pode ir para lá, não é? Fruto da superexploração do homem e do meio ambiente.